Meu nome não importa. Se você chegou até aqui achando que um nome muda alguma coisa, sinto informar, mas você é justamente o tipo de pessoa que faz a engrenagem girar. São Paulo não é uma cidade construída por trabalhadores. É construída por distraídos. É por causa deles, os distraídos, que homens como eu prosperam. Eu não nasci predador. Eu não nasci perigoso. Eu nasci desperto. Enquanto meus colegas de escola choravam porque perderam o jogo, porque a menina que gostavam beijou outra pessoa na festa, porque o professor não quis arredondar a média, eu observava. Eles tinham emoções. Eu tinha informação. Você sabe o que uma pessoa guiada pela emoção faz? Exatamente o que alguém como eu espera que ela faça. Meu pai dizia que eu era frio. Minha mãe dizia que eu era especial. Meus professores diziam que eu era problemático. A psicóloga dizia que eu era difícil de decifrar. Eu diria que todos estavam certos, só não inteligentes o bastante para perceberem o quanto. Cresci em um apartamento antigo na Vila Mariana. Não pobre, não rico. Um daqueles lares que vivem de aparências, o quadro bonito na sala, mas infiltração atrás. Meus pais não se amavam. Só se toleravam. Por conveniência. Por medo do escândalo. Por costume. Um casamento é uma empresa. E toda empresa que não dá lucro precisa mudar de dono, de direção ou ser fechada. Eu aprendi isso cedo. Aos 16, percebi que a única diferença entre admiração e inveja é o quanto você se aproxima. De longe, te aplaudem. De perto, te derrubam. Então eu aprendi a estar perto bastante para ser ouvido, e longe o suficiente para nunca ser atingido. Minha vida mudou quando eu descobri o poder do segredo. Segredos não precisam ser reais. Só precisam ser possíveis. Aos 18, já era o conselheiro silencioso da sala de aula. Aquele que sabe quem traiu quem falsificou o atestado, quem mentiu para os pais, quem está devendo para quem. Eu nunca expus ninguém. Eu só guardava. Pessoas se sentem seguras perto de quem guarda segredos. Elas não entendem que um segredo guardado não significa seguro. Significa armazenado. E tudo armazenado pode ser usado, na hora certa. Entrar no mundo dos negócios foi uma consequência natural. Consultoria de imagem não é sobre aparência. É manipulação estratégica da interpretação. Eu não transformava pessoas. Eu transformava percepções. Você não precisa ser honesto, só precisa parecer. Você não precisa ser o melhor, só precisa parecer. Você não precisa estar arrependido, só precisa parecer. Simples. E ridiculamente eficaz. A capital é um zoológico sem jaulas, lobos, cordeiros, hienas, pavões e cobras circulando no mesmo corredor de coworking. E então, veio ele. O homem que mudaria o curso não da minha vida, mas da minha narrativa. Guilherme Rios. Terno impecável. Sorriso seguro. Carisma ensaiado, mas bem ensaiado, reconheço. Advogado de sobrenome pesado. Quando conversávamos, ele agia como se tudo o que eu dissesse fosse valioso. Isso funciona com quase todo mundo, mas não comigo. O problema é que ele não parecia forçado. Parecia natural. E pessoas naturalmente convincentes são extremamente perigosas. Não porque mentem, mas porque fazem a verdade trabalhar para elas. Nos conhecemos em um evento corporativo em um hotel de luxo na região da Paulista. Tinha cheiro de carpete molhado, café requentado e perfume caro, o cheiro típico de crenças quebradas e egos inflados artificialmente. Ele se aproximou como se já me conhecesse. Ouvi falar muito de você, disse. Claro que ouviu. Todo mundo naquela sala ouviu. Eu era o assunto. Meu método estava viralizando. Ele tinha perguntas. Perguntas inteligentes. Perguntas que mostravam interesse verdadeiro, ou simulação perfeita, o que dá na mesma. Eu respondi o suficiente para parecer acessível, e guardei o suficiente para não ser compreendido. Nos tornamos próximos. Próximos o bastante para trabalharmos juntos. E trabalhar junto é a forma mais sofisticada de guerra que existe. Você nunca mata alguém que não esteja perto. Eu o deixei acreditar que me decifrava. Mentira. Eu deixei ele acreditar que eu acreditava nisso. Você entendeu a diferença? Se entendeu, já valeu sua primeira meia hora aqui. A parceria funcionava perfeitamente, pelo menos aos olhos da plateia. Eu trazia clientes. Ele dava legitimidade jurídica. Eu criava reputações. Ele blindava contratos. O problema não foi a parceria. Foi o público. As pessoas precisam escolher um protagonista. E escolheram ele. Eu não me incomodei. Protagonismo tem custo. Visibilidade atrai tiros. E um alvo visível é fácil demais. A verdade é que eu sempre soube o tipo de homem que ele era. Gentil demais. Conectado demais. Informado demais. Quando alguém sorri o tempo todo, é porque está guardando os dentes. Mas eu não tinha pressa. O tempo é amigo de quem não sente culpa. Quando os boatos começaram, eu não reagi. Quando clientes desconfiaram, eu apenas lamentei. Sinceramente,
com elegância. Quando me acusaram, eu neguei com firmeza, porém sem indignação. A indignação é o desespero gritando. E eu não grito. Nunca grito. Foi então que recebi a mensagem que mudou o jogo. Vinda de um número desconhecido. Ele está te entregando porque precisa tomar seu lugar. Seu lugar. Como se houvesse apenas um. Ele achou que estava me destruindo. Acreditou que cada pequeno vazamento, cada rumor, cada insinuação, cada olhar atravessado, era obra dele. E talvez fosse. Mas eu sabia jogar o jogo antes mesmo que ele soubesse que existia um tabuleiro. Pessoas expostas sustentam narrativas. Pessoas silenciosas controlam elas. O segredo não está em provar que é inocente. Está em fazer o mundo desejar que você seja. Porque quando o mundo deseja, o mundo ignora. E então, eu criei a história perfeita. A história do homem promissor destruído por alguém invejoso. Da vítima silenciosa. Do profissional injustiçado que continua de pé. Eu não precisei inventar quase nada. Apenas direcionei. Virei a pergunta ao contrário. E se não fosse ele me destruindo? E se fosse eu protegendo ele? Percebe como isso muda tudo? Não é sobre verdade. É sobre controle. E quando você controla a narrativa, controle é poder. Quando o silêncio dele começou a soar como culpa, eu apenas mantive o meu. E a cidade fez o resto. Essa foi apenas a primeira meia hora da história. E se você acha que já entendeu o que aconteceu, você não faz ideia. Se tem uma coisa que São Paulo faz melhor do que qualquer outra cidade no país, é esquecer rápido. Escândalos morrem quando outro escândalo maior aparece. Indignação tem prazo de validade. E a reputação das pessoas não é destruída, é substituída. Enquanto eu era observado, Guilherme era comentado. Enquanto eu era questionado, ele era analisado. Enquanto eu era acusado, ele era suspeito. E o mais interessante disso tudo, eu não precisei levantar a voz uma única vez. Eu apenas consentia com o silêncio, e o silêncio dizia mais do que qualquer ataque direto diria. Os clientes começaram a se dividir, e quando existe divisão, existe guerra, e onde existe guerra, existe mercado. Alguns perguntavam diretamente: você acha que foi ele? Eu respondia: eu prefiro acreditar que não. Essa frase funciona como ácido. Ela corrói devagar, em silêncio, e quando o outro percebe, o estrago já não pode ser revertido. As pessoas não querem respostas. Elas querem alguém para culpar, e a vantagem de ser paciente é poder escolher quem. Guilherme começou a sentir o peso da dúvida. Não pelas acusações, mas pela ausência delas. Quando uma pessoa inocente é acusada injustamente, ela grita. Quando é culpada, ela calcula. O problema é, quando alguém inocente permanece em silêncio, o mundo dá um significado ao silêncio que mais convém. Foi aí que entrou o elemento que nenhuma estratégia pode controlar, o ego. Não o meu, o dele. Guilherme queria se defender. Ele queria falar. Ele queria se justificar, botar tudo em pratos limpos. A pior coisa que um homem pode fazer nesses casos é tentar se explicar, porque explicar é admitir que a opinião alheia importa. E quando mostra que importa, você se torna refém. Ele tentou entrevistas, postou notas de esclarecimento, vazou conversas com jornalistas que ele achava aliados. Tudo isso com um único objetivo: provar que não era ele. Mas em comunicação, existe uma regra simples. Dedo indicador apontando para a direita. Quem tenta provar demais, entrega dúvida. Ele chamou clientes, ex-clientes, parceiros, tentando encontrar quem estaria contra ele. Ele não percebeu que não havia ninguém contra ele. Ainda. Mas ao caçar inimigos, ele os criou. Um dos clientes, nervoso, por medo de estar se associando ao lado errado da história, cancelou o contrato. Outro pediu pausa. Outro disse que precisava avaliar melhor. E a queda de um contato influencia 5. E 5 influenciam 50. Se o mundo dos negócios fosse justo, ele seria tedioso. A ruína não começa no dia da notícia. Começa quando o primeiro amigo deixa de responder no WhatsApp. Aos poucos, o sorriso dele ficou mais rígido, o tom de voz mais impaciente, a postura mais defensiva, as justificativas mais longas. Ele começou a me evitar. Finalmente. Era o que eu queria desde o início. Quando alguém se afasta com a sensação de que tomou uma atitude, você vence sem precisar empurrar. Eu o encontrei pela última vez em um bar em Moema. Ele estava mais magro, olhos vermelhos, expressão acelerada. As pessoas estão estranhas, ele disse. Estão? Perguntei. Ele me analisou como se buscasse algo. Gosto quando tentam me ler. É como ver alguém tentando consertar um relógio usando um martelo. Se tiver alguma coisa que eu precise saber, você pode falar, ele disse. Eu sorri. Meu sorriso não significava nada, mas ele procurou significado mesmo assim. Se eu soubesse de algo, respondi, seria o primeiro a te avisar. Ele acreditou. Por que queria acreditar?
Quando alguém precisa acreditar, você não precisa ser convincente, basta ser conveniente. Ele saiu do bar frustrado. Eu terminei meu drink em paz. O tempo fez o que eu sabia que faria. Alguns meses depois, Guilherme não era mais assunto. Ele era ruína. Sem clientes grandes, sem convites, sem eventos, sem opinião pública, sem opinião formada, sem defesa que adiantasse. No Brasil, ninguém está preocupado em punir culpados. Só em esquecer histórias incomodas e substituir por outras. A última notícia que ouvi sobre ele era especulativa. A família enviou para Portugal por um tempo. Eu sabia que o por um tempo era definitivo. Não porque era verdadeiro, mas porque era útil. Para mim, para a cidade, para a narrativa, para o silêncio. Até aqui, talvez você pense que esta é uma história de dois homens que brigaram por espaço e um jogou melhor. Mas isso seria superficial demais. Porque a história não começou com Guilherme. Guilherme foi apenas o mais recente. O último nome em uma lista que existe desde minha adolescência. Clientes, concorrentes, antigos colegas de trabalho, figuras públicas com segredos que nem sabiam que vazaram. Eu não destruo pessoas. Eu estruturo consequências. Já percebeu que a maioria dos relacionamentos acaba porque aconteceu uma sequência de coisas? Pois bem, eu sou a sequência. Não importa quanto alguém se sinta no controle, todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem um segredo, um medo, uma vaidade ou uma necessidade. E basta tocar a pontinha certa para derrubar o castelo inteiro. A diferença entre um manipulador e um estrategista é simples. O manipulador quer ser visto. O estrategista quer ser inevitável. Eu nunca apareço. Eu nunca assumo o mérito. Eu não preciso de palco. Pessoas como eu. Somos o palco. E agora que você chegou até aqui, faltando quase 2 horas e meia de história, vou te confessar algo que talvez mude a forma como você me enxerga. Dedo indicador apontando para a direita, Guilherme. Não foi meu maior projeto. Foi o mais rápido. O mais eficiente. O mais previsível. Mas não foi o maior. O maior foi alguém que ainda não percebeu que perdeu. E quando eu saí daquela sala de interrogatório, depois de horas tentando manter minha própria versão de inocência, eu senti uma estranha calmaria. Não era medo. Não era culpa. Era uma sensação parecida com sentar na plateia e assistir ao teatro que eu mesmo escrevi, e ninguém sabia. A imprensa não largou do caso. Assassinato na elite de São Paulo, rede de corrupção, traição e morte, jovem herdeiro envolvido em crime misterioso. Eu era o protagonista de tudo isso, sem precisar dizer uma palavra. A polícia, desesperada para mostrar serviço. O povo, faminto por escândalo. E eu, apenas me adaptando ao papel que eles insistiam que eu interpretasse. Mas o que realmente me incomodava era o olhar do detetive. Não o desdém, não a desconfiança. Era a curiosidade. Como se ele soubesse que havia outra camada, como se soubesse que a história que ele estava enxergando era só o trailer, e faltava o filme inteiro. Ele me seguia. Eu percebia. Eu saía da academia, ele encostado num carro velho, fingindo olhar o celular. Eu entrava no shopping, ele aparecia comprando café. Ele estava sempre ali, como um cachorro farejador que empacou no cheiro certo. Até que um dia ele cruzou o limite. Eu estava sentado num restaurante em Moema quando ele simplesmente puxou uma cadeira e sentou. Sem convite. Sem vergonha. Você dorme tranquilo? Ele perguntou. Eu sorri. Durmo. O senhor não? Ele deu um riso discreto. Engraçado. Quem dorme tão bem geralmente não precisa atuar o tempo todo. Eu bebi meu vinho devagar. Ele achava que estava me intimidando. Mas, na verdade, ele estava fazendo exatamente o que eu queria, se envolver emocionalmente. Quando alguém mistura ego com profissão, comete erros. E erros eram tudo o que eu precisava. Posso contar um segredo? Eu disse, inclinando levemente o corpo para frente. O senhor está buscando uma resposta que nunca vai fazer sentido para a pessoa comum. Porque a verdade não se encaixa na moral. Ele ficou imóvel. Essa história não é sobre certo e errado, eu continuei. É sobre consequências. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, levantei e fui embora. E foi aí que o tabuleiro começou a mudar. Meses depois, o advogado da minha família, o mesmo que tentou me comprar com diploma, dinheiro e viagens, sofreu um infarto fulminante na garagem de casa. O laudo saiu claro, ataque cardíaco. Mas o detetive não acreditou. Ele voltou. Apareceu na porta do meu prédio, irritado, cansado, sujo, mas com aquele mesmo olhar de quem enxerga além da superfície. Está tudo conectado, ele disse. E naquele momento eu percebi, ele estava perigosamente perto. Não da verdade, mas de algo pior, da obsessão. Quando alguém decide provar que você é culpado, mesmo sem prova, você nunca mais deixa de ser suspeito. Ele começou a questionar pessoas antigas, revisitar meu passado, bisbilhotar minha vida como se fosse um quebra-cabeça. E a cada peça que ele imaginava encaixar, mais longe da imagem real ele ficava. Porque havia um detalhe que ninguém considerou. Eles estavam tentando descobrir o crime, como se fosse um episódio isolado, quando na verdade era uma carreira. E quanto mais insistiam, mais divertido se tornava. Afinal, o que é a justiça senão uma ilusão organizada para manter a maioria comportada? Mas o detetive,
ele não fazia parte da maioria. Ele era persistente, teimoso e mal intencionado. E pessoas assim, quando caminham perto demais da linha, tropeçam. E ele tropeçou. Ele tropeçou pela primeira vez quando decidiu investigar sozinho. Sem mandado. Sem ordem. Sem respaldo. Quando o ego fala mais alto que o regulamento, a queda é questão de tempo. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava retornando para casa depois de um jantar em um apartamento de amigos na Faria Lima. Negócios, risadas, acordos mascarados de brindes. Quando, ao entrar na garagem do meu prédio, percebi algo fora do padrão. Uma lanterna acesa dentro da minha caixa de ferramentas no depósito. Ele estava lá dentro, vasculhando, como se fosse o dono do lugar. Abri a porta devagar, sem pressa, como quem encontra um conhecido no mercado. Ele se virou rápido, suado, com olhar descontrolado. Onde está? Ele perguntou, como se eu tivesse obrigação de saber do que se tratava. Onde está, o quê? Perguntei num tom calmo, como quem dá corda para um relógio prestes a explodir. A prova. A arma. O motivo. Qualquer coisa. Eu sei que existe, ele disse com os olhos vermelhos. A obsessão já tinha consumido ele inteiro. Era visível. Não era mais trabalho, era fé. Ele acreditava na minha culpa mais do que acreditava na esposa, nos filhos, na própria sanidade. E pessoas guiadas por fé fazem coisas perigosas. Você quer tanto um vilão, eu disse, que transformou um flerte com o caos em religião. Ele me empurrou contra a parede. Primeiro erro. Você vai escorregar, garoto. Cedo ou tarde, ele sussurrou, ofegante. Eu sorri. Eu não escorrego. Eu empurro. Ele hesitou. Ninguém nunca espera a resposta certa. Saí da garagem sem encostar nele, sem tocar, sem levantar a voz. Meu porteiro viu tudo. O zelador também. As câmeras. Funcionando perfeitamente naquela semana. Por coincidência ou por planejamento, deixo ao seu critério imaginar. No dia seguinte, a corregedoria bateu no departamento. Testemunhas. 2. Imagens. Claras. Histórico de comportamento. Explosivo. Advogados. Os meus. Os melhores. Os mais rápidos e os mais caros. Ele foi afastado temporariamente. E é aí que muita gente se engana. Não é preciso destruir alguém. Basta acelerar a queda que a própria pessoa já está construindo. Mas a história não acabou. Os meses passaram. O caso esfriou. A mídia encontrou novos monstros para caçar. A cidade, como sempre, esqueceu. A vida fez o que a vida faz. Passou por cima. E então, um dia, ao caminhar pela Paulista, avistei ele sentado na calçada, barba longa, roupas sujas, uma garrafa enrolada num saco de papel e o olhar perdido como quem já não lembra onde a guerra começou. Ele me reconheceu. E sorriu. Não com raiva. Não com ódio. Com vitória. Eu encontrei, ele disse. O coração bateu diferente. Não por medo, por curiosidade. Encontrou o quê? Ele encostou a garrafa no chão. A verdade. Você não é o que diz, e nem o que parece. Você não age por raiva. Você não age por ambição. Você não age por impulso. Você age porque gosta de assistir o mundo queimar devagar. Ele não estava errado. O problema era, ele não tinha como provar. Você perde. Eu sussurrei. Ele fez um sim com a cabeça. Talvez. Mas você também. Porque agora eu sei quem você é. E você sabe que eu sei. Naquele momento percebi. Algumas vitórias não têm aplausos. Algumas derrotas não têm caixão. Ele se levantou, apoiando-se na parede. A justiça não me precisa para existir, ele disse, mas sua consciência precisa de mim. Sorri. Sem culpa. Sem peso. Eu não tenho consciência. Ele riu como quem ouve uma piada inteligente. Todo psicopata diz isso. Até o espelho quebrar. Ele foi embora, mancando, derrotado, ou talvez convencido de que havia vencido. Um homem destruído que carregava a única coisa que eu nunca consegui eliminar nos outros. A certeza. Eu poderia acabar com ele. Era fácil. Aquele tipo de vida vale pouco e desaparece rápido em uma cidade como São Paulo. Mas eu deixei ele ir, porque alguns inimigos não devem morrer. Devem continuar vivos, lembrando o mundo que talvez você seja culpado. E desde aquele dia eu entendi. A verdadeira vingança não é o fim, é o eco. O eco de uma história que nunca termina. De um crime sem fato. De uma culpa sem prova. De um vilão sem vítimas. Ou com vítimas que ninguém ousa chamar pelo nome. Eu sigo. Cresço. Lucrando no silêncio. Ele vaga, pregando seu evangelho particular. Eu venci no papel. Ele venceu na mente. E no fim, eu admito. Cada sociedade tem um monstro que merece. E eu sou exatamente o que essa cidade criou.